Sejam todos bem-vindos, né? Só lembrando a todos desligarem o celular, né? Às vezes a gente esquece, né? Bom, acho que todos nós já sabemos, mas não custa repetir, né? A casa tem palestra todos os dias, com exceção de sexta-feira. E o plantão de atendimento é sempre meia hora antes das palestras. Quem quiser é só chegar e se inscrever, né? Também avisamos que está aberto a inscrição para o primeiro ano do curso básico de doutrina espírita. E quem estiver interessado, é só procurar o plantão para fazer inscrição. A oportunidade de a gente estar conhecendo um pouco mais sobre a doutrina, né? Também lembramos agora que às sextas-feiras aqui na nossa casa, nós temos o grupo de apoio a dependentes químicos. É sempre sexta-feira às 19h30. Não é um trabalho aberto ao público em geral, mas quem estiver passando por essa dificuldade, ou souber de alguém que esteja passando, ou a família que está precisando de ajuda, de orientação sobre esse tema, né? Infelizmente tão presente nos dias de hoje. Então quem souber de alguém que precisa de apoio nesse sentido, é só procurar nós aqui na sexta-feira às 7h30 da noite. Geralmente a gente faz o grupo de dependentes químicos e o grupo de família, e a gente está trocando informações, sabendo um pouco mais dados técnicos. É um trabalho também que a gente fala de questões motivacionais, né, para ajudar as pessoas que estão passando por essa dificuldade, né. Todo segundo sábado de cada mês, a casa distribui 62 cestas básicas às famílias cadastradas. Então, quem puder colaborar com a campanha do quilo, é só trazer um item e deixar lá na cestinha que tem lá na frente, né. E todos os sábados é feita a distribuição dos lanches para os moradores de rua das imediações do metrô. E quem puder, só vir participar. E tem sido um bom trabalho também. Mais uma oportunidade de estar tendo contato com as pessoas que estão passando por essa situação, né? Por falta de espaço físico, nós não estamos mais recebendo como doação roupas, sapatos. Quem tivesse item, que procure então talvez uma outra entidade, que infelizmente nós não estamos dispondo de espaço físico para isso, né? Então, queridos, vamos agora então fechar um pouco os nossos olhos. Todos nós viemos dos nossos trabalhos, das nossas atividades do dia a dia. E nos permitimos agora, por alguns momentos, parar, deixar um pouco os problemas de lado, para que nós possamos cuidar de nós, em primeiro lugar. De nada adianta a gente viver se a gente também não para de vez em quando e reflete, reavalia os caminhos que nós estamos seguindo. Por isso que nós estamos aqui no dia de hoje, para refletir um pouco mais, para amadurecer os nossos pensamentos, nos harmonizar. Por isso, de olhos fechados, vamos pedir a Jesus que esteja aqui conosco nesse momento, abençoando essa reunião, que Ele possa nos ajudar, que nós possamos encontrar caminhos para as nossas questões, para os nossos desafios do dia a dia, que nós possamos, durante a palestra do dia de hoje, encontrar soluções, harmonizar o nosso pensamento, o nosso espírito, para que nós possamos dar conta das nossas tarefas nessa encarnação que estamos vivendo. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado. Lentamente, vamos então abrir nossos olhos, voltando o nosso pensamento aqui para a sala. E vamos agora, com todo carinho, receber a nossa convidada de hoje, que é a Tânia. Ela vai nos falar hoje sobre o tema o Ano Novo. Seja bem-vinda, Tânia. Nunca que esse microfone vai conseguir captar minha voz tão alto, né? Não, mas assim já tá bom. Então, ótimo, obrigada. Bom, quando a gente fala... Bom, primeiro, né, boa noite. É sempre um prazer para mim estar aqui na casa. É uma casa que mora no meu coração. E falar, né, a esse público é sempre muito gratificante.
E quando a gente fala de ano novo, não é? Agora nós estamos na primeira semana de 2012, a gente já passou por 2000, já passou por aquele boom fantástico, né? Falar, ai meu Deus, os computadores vão morrer, o que vai acontecer, final do mundo, né? Passamos por tudo isso e estamos aqui 12 anos depois. Não é? O que será que muda, né? Por que será que a gente muda a nossa postura toda vez que o ano vai findando? Toda vez que vai chegando dezembro, a gente não vê a hora. Aliás, passou o segundo semestre do ano, a gente começa, ai, não vejo a hora que esse ano termine. Não é assim? Aí a gente fica assim, nossa, já está dezembro, já está chegando dezembro. O que nós vamos fazer? Nossa, mas o ano que vem, não, pode deixar que o ano que vem eu vou acertar minhas contas, o ano que vem eu vou fazer ginástica, o ano que vem eu vou fazer regime, as mulheres, né? Vou fazer regime, né? O ano que vem eu não vou brigar mais com o marido, o ano que vem eu vou estar mais presente dentro de casa, né? Não vou voltar tanto só, meus olhares só para o trabalho, enfim, a gente faz 1000 promessas. Quando vai chegando, não precisa nem chegar no segundo semestre. Vai lá para o final de abril, começo de maio, a gente, mas esse ano está difícil. Mas o que é que muda, afinal de contas? Por que é que a gente se enche de esperança todo final de ano? E quando chega no ano seguinte, a gente percebe que as coisas não mudam de fato, né? Até estava conversando com o Paulinho e ele disse assim, um colega nosso na palestra de quarta-feira disse que existem pessoas que fazem listas de propostas para o ano seguinte, né? E que de repente até abandonam as listas, né? E se esquecem, vai até abril, maio, depois já se envolve com as coisas do tempo, do trabalho, das relações e se esquece das propostas novas de mudança. O que é que a gente faz? Aonde estão pautadas as nossas propostas? Normalmente é trabalho, saúde, mas a saúde voltada para uma estética, não é? Ah, não, eu vou fazer porque eu vou acontecer, porque eu vou mudar, né? Mas geralmente as coisas têm um vínculo material, um olhar para uma mudança material. Por que a gente não muda? Porque as mudanças íntimas, as mudanças de postura, as mudanças comportamentais, as mudanças dentro da área doutrinária espirituais e morais acabam sendo esquecidas, não é? E aí, no dia 30 de dezembro, eu participei de um programa que chama-se, da Rádio Boa Nova de Guarulhos, que se chama Projeto Conviver, não é? E nesse projeto, o Paulo Joffre, que por acaso é meu irmão, é um acaso assim, né? Não vem ao caso, mas é meu irmão, então ele me convidou minha mãe, minha cunhada, enfim, nós fomos fazer a última programação. Mas eu não sabia o tema que ele ia falar. E aí ele falou das previsões de Chico. Alguém já ouviu falar das previsões do Chico? Para o nosso planeta? Para o Brasil? Essas previsões ditas por Emmanuel iniciaram-se, vou falar baixinho, que é para ninguém ouvir, em 1938. Faz tempo. Eu não era nascida, viu? Né? Mas aí, o que acontece? Qual era a proposta, qual eram as falas de Emmanuel a respeito? Que houve uma reunião de grupos angelicais, né, de espíritos angelicais, onde estava presente
o nosso governador planetário, Jesus Cristo, né? E eles então, esses espíritos eram do nosso sistema solar e eles iam discutir o futuro do nosso planeta. Como vocês sabem, a nossa evolução espiritual deveria já ter atingido um patamar diferenciado daquele que nós estamos hoje em dia. Não diferenciado nas questões da ciência ou da intelectualidade, porque isso a gente não pode negar. Nós evoluímos muito, não como o Brasil, mas como planeta, como mundo, não é? Houve evoluções em todos os sentidos e a gente vê isso, né? Quem é da década de 60 para cá, percebe as grandes transformações que houveram, não é? Eu me lembro de quando criança, de assistir, aí vocês vão descobrir, mas eu me lembro de quando criança que a gente se reunia na sala para assistir a extinta TV Tupi, não é? E a gente ficava horas e horas na frente da televisão e só aparecia um índiozinho lá que não tinha som, não tinha nada, só uma imagem parada e a gente lá, olha que lindo! Como criança, aquilo era um fenômeno, não é? Para depois terem os programas, e hoje em dia você vai na internet, você acessa qualquer coisa. Se eu hoje for em algum evento, eu posto no meu Facebook, todo mundo tem acesso, não é isso? Então nós temos mesmo uma evolução muito grande. Mas Emmanuel e esses espíritos falavam da evolução do nosso planeta. Por quê? Porque nós tínhamos que evoluir moralmente. Essa é a evolução espiritual. Não que a intelectualidade e as ciências não façam parte do nosso desenvolvimento pessoal. Fazem sim. Mas o que faz a diferença é o conhecimento e é a moralidade que guia os nossos passos através dessa ciência e desses conhecimentos todos adquiridos. Não é? Então, e eles diziam assim, bom, pelos rumos do mundo, do nosso planeta, é necessário que haja uma evolução mais assertiva nas questões morais. E nós tínhamos um prazo. E aí, Jesus intercede por nós, né? Essa reunião ocorreu não mais em 38, aí essa reunião para interceder por nós ocorre na década de 60, 69, por aí, foi quando nós soubemos desse fato, não é? Através do Chico Xavier. Então, Jesus Cristo tem que interceder por nós, pela humanidade, para que a gente possa ter um prazo maior de evolução. Porque, de acordo com os rumos do desenvolvimento, nós estaríamos caminhando ainda para um lado negativo, e não um saldo positivo evolutivo. Então ele diz assim, vamos prorrogar o prazo da humanidade para uma evolução por mais 50 anos. Se a gente fizer as contas, né? Esse prazo, essa prorrogação, não é? Se encerra em 2019. Quanto tempo falta? 7 anos. Ou seja, nós estamos vivendo os 5 minutos finais da prorrogação. E o juiz é neutro, mas é justo. É justo. Então vejam, o que eles diziam? Se neste prazo, né, nós enfrentarmos mudanças e nos encaminharmos para uma terceira guerra mundial, então nós teremos mais 1000 anos para atingirmos aquilo que a gente tanto fala, que a gente tanto quer, que é um planeta de regeneração. Se nós, ao contrário disso, e eu estou assim resumindo ao máximo
toda essa... que foi uma entrevista que Chico faz com Geraldo Lemos Neto, né? Da Folha Espírita. Sejam bem-vindos. Então, e aí e o Geraldo fica, né, ele fala assim, mas então se a gente, quer dizer que se a gente se encaminhar, se o mundo se encaminhar, se as grandes nações, se os dirigentes das grandes nações decidirem por uma terceira guerra mundial, então significa que nós vamos ficar mais 1000 anos ainda num planeta de expiação e provas? É isso mesmo. E aí ele diz assim, bom, se isso acontecer, o que vai acontecer no planeta? Bom, vai acontecer o seguinte, e aí nós não enfrentamos uma terceira guerra mundial, mas prestem atenção nas consequências. Em 1980, Chico declara para nós, olha, lá naquela reunião de 69, foi dito que se nós nos encaminhássemos para um planeta de terceira guerra mundial, nós teríamos como consequências funestas tsunamis, terremotos de alta grandeza na escala Richter, não é? Então, mas na escala, veja bem, até 69, as pessoas com um pouquinho mais de idade vão se recordar que não aconteciam tantas vezes, né? Nós tínhamos localidades distintas para esses acontecimentos, não é mesmo? Isso. E aí, vejam, maremotos, terremotos, tsunamis, tufões, vulcões extintos que entram novamente em erupção. Alguém leu alguma notícia ultimamente a respeito dessas coisas? Pois é, mas isso não... Oi? Então. E aí a gente diz assim, mas espera um pouquinho. Essas não seriam as consequências se nós tivéssemos enfrentado uma terceira guerra mundial? Bom, essa terceira guerra mundial realmente, de fato, não ocorreu ainda. E eu espero que não ocorra. Não é? Mas, só um minutinho, por gentileza, só para eu não perder o fio da meada. E aí, nessa questão, nós não enfrentamos a guerra, mas nós já, de alguma forma, estamos sofrendo as consequências geológicas de ações humanas. Então, essas reações não veio a guerra, mas existem atitudes humanas, posturas nossas, que nos comprometem em relação a essa evolução e a esse prazo novo que nos foi ofertado. Não é? E por isso, as consequências, mesmo sem a guerra, estão acontecendo. Então, nós estamos num momento realmente de transição geológica muito forte, mas que faz com que a gente reflita a respeito da nossa postura enquanto ser humano dentro de um planeta ao qual pertencemos, como indivíduo. Porque é fácil a gente colocar a responsabilidade das ações, por exemplo, mas não fomos nós que iniciamos a guerra. Foram alguns dirigentes. Então, essa responsabilidade é deste, daquele, de fulano, ciclano, beltrano, e a gente se exime de culpa. Quando, na realidade, esses dirigentes, eles são um reflexo das nossas ações no indivíduo.
E aí traz uma responsabilidade grande para nós. Não é para assustar, porque, olha, se Jesus Cristo nos deu a oportunidade de mais 50 anos, e nós estamos aí neste prazo de 7 anos finais, não é? 2012, então essa sensação que a gente vem trazendo de fim de mundo, fim de mundo, fim de mundo, não é fim de mundo, é fim de prazo. Em consequência, em contrapartida, não em consequência, em contrapartida, se nós, enquanto habitantes deste planeta, decidíssemos por atitudes voltadas mais para o positivismo, né, para atitudes positivas, não aquele positivismo histórico, né, mas para atitudes positivas, moralmente falando, de sermos mais fraternos, de sermos mais solidários, de sermos mais responsáveis com o planeta que nos acolhe, não é? De sermos mais responsáveis socialmente, coletivamente, então sim, nós teríamos uma sociedade mais justa. Teríamos descobertas para o fim das doenças, não é? E aí nós vamos ver que nós temos aqui, hoje em dia, já, através dos estudos do DNA, muitas doenças sendo tratadas, né, e sendo descobertas a sua cura através do DNA humano, não é? Então vejam, a linha é muito tênue entre nós escolhermos permanecermos num mundo de expiação e provas e decidirmos firmemente a um mundo de regeneração. 2019 está aí. Não vai acontecer uma catástrofe, né? Até porque elas vêm ocorrendo já há algum tempo. Não é verdade? Desde que o mundo é mundo. Eu me recordo e eu comento sempre assim. Nós tivemos uma guerra de Irã e Iraque. Eu não sei se vocês se lembram, foram dizimadas milhares de pessoas nessa guerra. Entre os habitantes dessas duas localidades e todos aqueles que foram para lá tentar, né, um movimento de pacificação. Quando houve o término da guerra, vocês se lembram o que aconteceu? Eu não sei se a notícia me chocou tanto que eu guardo aquilo até hoje. Houve um terremoto de proporções tão grandes naquela região de guerra que matou mais de 1 milhão de pessoas. E eu falei assim, meu Deus, um povo tão castigado por uma guerra tão longa e agora ocorre um terremoto. Vamos pensar no que disse Emmanuel a respeito da guerra, a respeito das novas propostas humanas para um futuro de regeneração, onde o bem há de predominar. Qual é a característica destes povos? Por que a necessidade disto? Diz ele ainda nessas previsões que a partir do ano 2000 não mais seriam permitidas as encarnações de espíritos ainda muito encrudecidos, né? Ainda remitentes no mal, não seriam mais permitidos. Por quê? Para que houvesse a oportunidade da renovação humana. Então, reencarnariam a partir de 2000 espíritos com uma tendência mais positiva. Então, nossos filhos e nossos netos que nasceram após essa data, dá um alívio, não dá? Dá uma esperança, não dá? Não é? Fala, nossa, então eles vão fazer parte, quem sabe, dessa população iluminada? Com certeza. Mas eles precisam ainda da nossa orientação. Não é? Mesmo que eles tragam em si esse germen do bem,
nós precisamos aproveitar os conhecimentos que nos foram dados para fortalecê-los nesse caminho. E ao fortalecê-los, fortalecer a nós próprios. Para que nós tenhamos chance, a partir de novos milênios, reencarnarmos também num planeta Terra modificado já de regeneração. Caso contrário, nós vamos ter que começar, né? Conhecem a história dos exilados de Capela? Né? Eram espíritos de altíssimo teor evolutivo nas questões intelectuais, não é? Mas que faltava ainda para alguns, para uma parte dessa população de Capela, faltava a evolução moral. Então eles reencarnam no nosso planeta e nos fazem dar um salto de evolução intelectual. Saímos da era primitiva e passamos para uma era de conhecimentos, de desenvolvimentos, né? As grandes civilizações estão aí e nos deixam ainda embasbacados até hoje, com conhecimentos que a gente fala, nossa, mas como que eles, sem os artefatos industriais de hoje, conseguiram elevar pedras de tamanhos imensos e construir as pirâmides, né, e construir aqueles palácios imensos? Como eles conseguiram tudo isso? Mas isso por quê? Porque eram povos de uma evolução diferente daquela que era o povo que vivia no planeta na época, que eram ainda espíritos recém-criados, digamos assim, ainda infantes no seu estágio evolutivo. Não é verdade? Então, quem quer servir a esses... Olha, de toda forma, se nós tivermos as condições de irmos para um mundo primitivo e servirmos ainda de alavanca intelectual para um povo ainda primitivo, isso não nos desmerece. Mas é triste quando a gente pensa que a gente podia ter acompanhado, né, esse grupo humano no seu estágio evolutivo e a gente ainda não pôde fazer a escolha de. Porque é diferente quando a gente escolhe trabalhar por amor, em prol da evolução de alguém, ou ser obrigado a ir porque não tem condições de. Tem uma diferença grande, não é? Então, quando a gente fala de ano novo, as propostas novas, a gente sabe agora, não é? Para quem não conhecia ainda as previsões, e tem lá, vocês podem colocar as previsões de Chico a Geraldo Lemos Neto, né, na internet, vocês pegam na íntegra essa entrevista. E é muito interessante. Tem aspectos lá muito interessantes de se ler. Então, a gente tem que fazer uma proposta de transformação realmente moral. Então, vamos verificar o que a gente pode fazer de fato. Primeiro, vamos verificar em nós, não é no outro. Vamos esquecer o outro. Porque agora, o trabalho coletivo depende de um trabalho individual, silencioso, de conquista. O que me é mais difícil? Ser caridoso no dia a dia? Manter-me paciente diante das dificuldades familiares? Manter-me em equilíbrio diante das dificuldades financeiras? Manter-me agradecido a Deus pela oportunidade da vida, mesmo estando doente? O que me é mais difícil enfrentar? O meu trabalho? A minha insuficiência enquanto pessoa?
Aí cada um de nós tem que descobrir qual é a sua dificuldade e criar uma meta. Não, este ano eu vou procurar, neste quesito, melhorar a mim, não ao outro. E a gente descobre isso muito facilmente, porque a vida nos apresenta sempre e de novo, situações que se repetem, que nos mostram, filho, filha, é aqui que está a sua dificuldade. Se essa situação está se repetindo, olha, você muda de emprego, não adianta, você muda de marido, não adianta, você muda de casa, não adianta, você muda de bairro, de estado, e os problemas parecem que são todos iguais. Por quê? Porque é a necessidade do aprendizado que se faz presente. Porque é aquilo que a gente precisa melhorar. E a hora que a gente aprender a melhorar, fala, então é isso, então espera aí que eu vou enfrentar. Essa é a minha proposta do ano novo. Me melhorar neste quesito. Eu não vou nem pedir 2, vou pedir um só, porque o negócio é pesado. Né? Quando as mudanças são de hábito, de costume, como é difícil abandonar. Olha, uma coisa boba que não compromete. Durante anos e anos e anos e anos seguidos, eu usava o meu cabelo preso. Minha mãe dizia, filha, solta o cabelo. Filha, solta o cabelo. Filha. Ia para uma festa e soltava. No dia seguinte, prendia. Aí começou a cair o cabelo. Aí você fica com medo de ficar careca, né? Aí você solta. Mas levou 54 anos para fazer isso. Faz mal. Então, e é uma coisa tão insignificante. Por que eu citei isso? Porque é insignificante. Não muda o meu dia, não muda a minha atitude diante do outro, não vai mudar nem melhorar o meu ambiente doméstico, nem melhorar, nem mudar o meu ambiente de trabalho. Mas e aquilo que afeta diariamente o meu dia? A gente costuma dizer a síndrome de, como é que é, do que reclama? A hiena que reclama, como é mesmo que a gente fala? O hard, a síndrome de hard, né? Ó céus, ó vida. Os mais novos não conhecem esse desenho. Ó céus, ó vida, ó azar. Pode estar um sol maravilhoso. Você tem o seu pãozinho ali. Você tem o seu café. Mas, mas que ideia é ruim. Mas podia ser melhor. Esse carro, mas ainda tem, e quem não tem? Mas você anda e quem não anda? Você enxerga e quem não enxerga? Se a gente olhar para trás, vai ter sempre uma condição pior. Então, reclamar do quê? Né? É enxergar a vida e ter prazer de viver. Porque ser espírita também não significa ser uma pessoa sisuda. Não, sou espírita. Tem que ficar sério. Que a vida é dura. É ter alegria, não é? É saber viver, porque o amor, quando você ama, quando você gosta da companhia de alguém, você está lá e você gosta do abraço. Não é? Você não precisa pedir. O abraço vem naturalmente. Não é? Aí você sorri. Ui, que saudade quando a gente não vê um amigo há muito tempo, não é? Apesar de todo esse tamanho, né? A gente não vê às vezes. Não é? Não é? Mas a gente sente prazer. Então a vida ela não precisa ser carregada. Né? Não é a cruz, ai, a minha cruz. Meu filho, ela vai voltar o ano que vem. Por quê? Porque você enfrenta como cruz. Não é?
Você enfrenta aquela coisa como cruz, não como aprendizado, não como oportunidade de melhorar alguma coisa que você tem dentro de si. Então, vamos esquecer, por enquanto, não que as listas não sejam necessárias, porque a gente vive também de tudo aquilo que é material. Nós precisamos do alimento, precisamos do cuidado físico, precisamos cuidar sim da saúde, porque dela depende o nosso trabalho, não é? Mas precisamos ter solidariedade, fraternidade, compreensão. Ah, mas fulano não me compreende. Bom, então o que eu posso fazer para compreender fulano? Vamos mudar a tônica. O foco tem que se voltar para a nossa intimidade. O que é que eu, dentro da comunidade, dentro da sociedade, dentro da família a que eu pertenço, eu posso fazer para contribuir para que esse prazo de 7 anos seja realmente válido. Se eu me responsabilizar em fazer a minha parte, em 7 anos, para nós é muito tempo. Para a espiritualidade não é nada. É um segundo. Não existe o tempo, não é? Para nós o tempo existe em função da rotação da Terra em torno de si própria, né? E em relação à Terra, e em relação ao Sol. É uma convenção. A gente sabe disso. Mas nós temos nesta vida... Mas nesta vida terrena nós temos um prazo, entre aspas, de 7 anos. Se Deus foi generoso conosco de prorrogar, né? Então nós temos que fazer a nossa parte. Muitos movimentos já existem. Movimentos voltados de sociedade que se comprometem com o ecossistema, que se comprometem com a ética, principalmente. Não é? O trabalho voluntário hoje em dia nas empresas vale como um diferencial, coisa que não se ouvia falar há 5, 6 anos atrás. Hoje tem um valor inestimável, não é? Por quê? Porque nós temos que ter essas responsabilidades uns com os outros. Nós não somos colocados na convivência com o outro que não tem um significado real. Para nós e para o outro. Sempre há a oportunidade de um aprendizado novo. Se eu não posso ensinar, porque ninguém ensina ninguém, com certeza eu posso aprender. E isso eu digo como pedagoga. Né, Fabiana? Não é? A gente vai trazer o quê? Possibilidade de reflexão. Se eu conseguir mudar naquilo que me era mais difícil, o outro vai prestar atenção. O que levou o fulano a mudar? O que de repente mudou no fulano, que era tão triste e carrancudo, de repente vive sorrindo? Ficou bobo? Não, ele é feliz. Por quê? Porque compreende o valor da vida. Então, dentro dessas perspectivas de início de ano, dentro dessas novas retomadas, nós estamos no começo de um ano novo. Que ele seja novo na nossa intimidade. Que ele seja novo, porque nós vamos conquistar valores novos dentro de nós que ainda não conquistamos. Arrancar aquele velho costume de dentro do nosso peito e buscar essa mudança que é difícil. Ah, mas... né, aquela frase, vocês vão ter que me engolir. Não, não vão mais. Não vão mais. Vocês vão ter que me aceitar, eu sou assim mesmo. Não mais. Não cabe mais essas falas. Não é? O que cabe agora é a nossa responsabilidade diante do mundo a que pertencemos. Nós vivemos falando por aí. Queremos um mundo mais justo, uma sociedade mais justa. Quanto eu sou mais justo dentro dessa sociedade? Queremos uma sociedade mais equilibrada. Quanto eu sou mais justo, mais equilibrado dentro desta sociedade? Eu quero uma sociedade mais consciente. Quanto eu sou consciente diante desta sociedade?
existem, como é que fala, essas seitas e algumas religiões que falam muito no eu, no eu, no eu, mas é no eu nesse sentido. É eu voltar o meu olhar para mim, naquilo que eu posso ser melhor, naquilo que eu posso construir de melhor. Não ficar na dependência da mudança do outro. Nós não precisamos de muletas, né? O anjo tem 2 asas, porque as asas são de um anjo só. Então as asas são nossas. Nós é que temos que criá-las. Possibilidade e capacidade, todos nós temos. Todos nós fomos criados exatamente com a mesma predisposição, exatamente com a mesma capacidade de atingir a evolução. Se a perdemos ao longo do caminho, foi por responsabilidade e escolha única e exclusivamente nossa, porque a criação não erra. O Criador não erra. Ele não vai criar um melhor do que o outro, ele cria todos iguais. As diferenças existem pelas nossas escolhas ao longo das nossas jornadas. Então, que a partir de agora, que estamos um pouquinho mais conscientes, que as nossas escolhas sejam para o bem, para nós mesmos. Estando felizes, amar ao próximo como a si mesmo, quando eu fizer disso uma verdade dentro de mim, eu vou ser feliz. Porque eu não vou depender do amor do outro. Eu vou me amar e, em consequência, amar o outro como a mim mesmo, vendo nele o reflexo daquilo que eu gostaria de ser. E contribuir com ele para que ele atinja isso também, me melhorando. Então, que 2012 seja realmente um ano de novas propostas íntimas, de propostas individuais e de conquistas, porque eu acredito na nossa capacidade de transformação e de mudança. Senão, Jesus Cristo não nos daria esse prazo de prorrogação. Se Ele nos deu, é porque Ele confia em nós. E se Ele confia, eu não vou confiar? Né? Então, que o nosso ano seja de luz, de brilhantismo e de conquistas. Uma boa noite a todos. Chegou o momento que a gente vai poder fazer colocações, perguntas, né? Só um momentinho. Nós estamos submetidos à lei da evolução. Sim. E se vê isso comumente, né? Há 200 anos para cá, né? Quantas coisas que hoje é um absurdo, né? Por exemplo, a escravidão, né? Hoje seria um absurdo, né? Tem leis que protegem a pessoa, né? Não existe mais isso, né? Graças a Deus, né? Guerras. A senhora falou em guerras. A Europa vive em paz há uns 70, 80 anos, né? Porque antes a França não podia ver a Alemanha, né? A Alemanha vê a França, né? A Inglaterra, né? Foi abolida. Isso. Existe a União Europeia, né? Existe a União. Tem tantas coisas positivas, demarcando a nossa evolução. Isso. Né? E agora, dizer que isso não existe é um erro. Né? A pessoa não vê, lógico. Não vê o que se passa no mundo. A perestroika, a queda do Muro de Berlim, não é mesmo? A União Europeia, tudo isso são questões de evolução mesmo, enquanto coletivo, né? Quando a gente fala de terceira guerra, né, a gente sempre pensa no coletivo maior. No entanto, né, existem guerras que são travadas
e que são terríveis, e que são sociais, e que são individuais, e que são nos seios familiares. Por favor. Isso que a senhora está falando, são indivíduos que têm mais uma oportunidade Isso. de vir aqui, né? Se eles não se regenerarem, fatalmente no futuro não poderão mais ficar aqui, né? Infelizmente, é verdade. Mas cabe a nós, enquanto sociedade, nós formamos uma humanidade terrena. Nós temos uma responsabilidade também com essas criaturas que convivem conosco dentro de um mesmo espaço. Mesmo que nós estejamos separados por distâncias geográficas, nós temos uma responsabilidade moral e ética para com essas pessoas. Se o Brasil um dia vir a ser a pátria do Evangelho, que é o que nós esperamos que aconteça, nós, enquanto cidadãos do Brasil, temos uma responsabilidade maior. Se a Europa cabe trazer-nos os conhecimentos, a questão da cultura, da história, do respeito aos antepassados, se cabe aos Estados Unidos o respeito às leis, ao amor à própria pátria, se cabe aos asiáticos nos trazerem esses ensinamentos a respeito da honra, né? Da responsabilidade dentro do trabalho, dentro de uma sociedade, a nós coube a responsabilidade da fé, da moral, da solidariedade, da fraternidade. Não é uma responsabilidade menor. Pelo contrário, é uma responsabilidade maior. Porque se nós conseguirmos ser este país pátria do Evangelho, significa que Jesus acreditou na nossa capacidade de transformação no bem. Me arrepia quando eu falo isso. Não é? Sim, irmão X conta isso, né, através da mediunidade de Chico. Não é? Bom, mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Sem contar, você me fez lembrar da própria entrevista do Chico, Emmanuel, quem fala através dele, que em 2025... Espera um pouquinho. Em 2025, renascerão no planeta 200 mil espíritos altamente evoluídos, que muitos já estão chegando. Desde 2000, espíritos com uma diferenciação de evolução já estão nascendo. E mais né, esse reforço. Com uma tendência positiva. Em 2025, 200 mil espíritos de uma hierarquia moral maior virão encarnar, né? Inclusive, Emmanuel mesmo diz que encarnou no ano de 2000. Não foi isso? Ele está com 11 anos. Segundo... Foi em 1700. Diz que ele está com 11 anos. E aí a gente... Isso, que foi um movimento... Esse foi um movimento que ajudou a evolução. Ela tá falando na nossa intelectualidade. Né? Que houve uma transformação da nossa intelectualidade quando a gente saiu da idade das trevas e inicia a idade, né? Oi? Não entendi. Da Ásia? Da razão. É que eu não ouvi. Gente, eu sou meia surda. Da razão, o homem centro do mundo. Então, essa evolução realmente ela vem acontecendo e ela é cíclica, é de tempos em tempos. Um determinado grupo de espíritos renasce entre nós para nos auxiliar nessa evolução. O que nos falta hoje é exatamente essa evolução moral.
que é o que nos falta. Com certeza haverá, em 2025, um acréscimo da intelectualidade, porque com a moralidade, consequentemente, vem a intelectualidade. Mas nós precisamos melhorar a nossa conduta hoje, para termos o direito de estarmos aqui neste mundo de regeneração. E é isso que a gente espera. Mais uma oportunidade, com certeza. Mas olha, em 1969, eu ainda uma menina, né, um bebê, a gente ouvia essas coisas e achava tudo um absurdo. E hoje nós estamos aqui frisando e participando dessa história, que já aconteceu, como o senhor mesmo colocou. Por que não em 2025? Por que não em 2019? Falta só 7 anos. Não é? A gente espera isso e vai comprovar. Em 2019, quem sabe, se eu tiver condições, eu venho aqui, faço uma palestra e falo, gente, nós conseguimos. Bom, boa noite, muito obrigada. Bom, Tânia. Obrigado, Tânia, pelas suas palavras, né? E a Tânia vai continuar aqui conosco. Quem tiver mais alguma pergunta, só dirigir a Tânia, né? Muito obrigado, viu, Tânia? Então, depois dessas palavras esclarecedoras, chegou o momento que nós vamos poder doar um pouco de nós, momento que nós vamos poder vibrar. Vibrar é uma forma de oração na qual a gente pode também enviar fluidos de amor, de harmonia, para aqueles que estão mais precisando. E o nosso mundo passa por tantas transformações e dificuldades, como disse a Tânia. Quanto sofrimento ainda existe, ainda que saibamos que muitos desses sofrimentos têm um porquê, isso não nos isenta de poder vibrar por essas pessoas. Quantas pessoas passam por dificuldades materiais, muitas vezes nas ruas, muitas vezes sem ter o que comer. Vibremos então por elas, para que elas possam receber a ajuda que precisam, para que elas possam também encontrar meios de se promoverem. Vamos também percorrer nos hospitais nesse momento. Quantas pessoas deitadas no seu leito de dor, muitas delas sem a ajuda necessária, muitas delas sofrendo, sem sequer alguém que possa ouvir o seu choro. Vibremos, queridos irmãos, que o plano espiritual aqui presente possa levar essas nossas vibrações de muito amor a cada uma dessas pessoas que está passando por esse sofrimento neste momento. É tão bom poder estarmos aqui nesse momento. Nosso mundo muitas vezes tão hostil, muitas vezes ainda tão carente de amor, e podemos congregar nesse pensamento, nesse sentimento de amor. Queremos também agora envolver o nosso planeta numa energia de muita paz e solidariedade, para que os governantes desse nosso planeta possam ser inspirados, para que possam honrar o papel tão especial que eles foram conferidos. Vibremos pelo nosso planeta, pelos governantes desse nosso planeta. E assim, ao sairmos daqui, possamos levar conosco esses sentimentos nobres, possamos dar o exemplo a cada um que encontrarmos em nosso caminho, os nossos vizinhos, os nossos familiares, que a gente possa também dar o nosso testemunho de amor e compreensão, de perdão muitas vezes, àquele familiar difícil, aquela pessoa a qual ainda não conseguimos amar o bastante. Vibremos agora por alguém especial que nós sabemos que está precisando de ajuda.
que essa pessoa possa receber o que está precisando nesse momento, mas acima de tudo, receba a harmonia e a paz. E assim, agradecemos ao Pai por essa oportunidade de hoje, de estarmos aqui todos nós reunidos, comungando da mesma intenção, do mesmo propósito. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que nós voltemos agora ao nosso lar e possamos levar essas energias revigorantes para onde formos, e as pessoas que ficaram lá possam também ser tocadas. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, lentamente voltando aqui para o ambiente presente, permaneçamos em silêncio, os trabalhos ainda continuam, e agora chegou o momento dos passes. Obrigado. Até a próxima semana.